Fala pessoal, aqui é o Shin do canal Vivo Japão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo para ajudar aquelas pessoas que querem aprender o Nihongo, a língua japonesa. Vou fazer um vídeo com algumas dicas de materiais e de modos de estudo, né? Vai ser bem simples, porque na verdade eu tô querendo fazer um curso para você aprender a aprender sozinho o Nihongo. Seria várias dicas, informações, modos de estudo para a pessoa conseguir sozinho estudar o Nihongo, porque nem todo mundo pode, pagar por um professor, ou às vezes não tem tempo para fazer aula presencial, e mesmo para aula online também fica difícil programar as aulas, né? O que eu tô falando aqui não é que a pessoa não precise de um professor, né? Na verdade, se você quer aprender Nihongo e pode pagar por um professor e pode ter aulas diretamente com o professor, eu recomendo muito mais fazer, né, aula com o professor, porque os professores eles vão saber o que você está errando e vão te dizer diretamente, né? Quando a gente está aqui no Japão, a gente conversa com os japoneses e mesmo que a gente estiver falando errado, a pessoa não vai te corrigir, né? A pessoa, ela vai saber que você é estrangeiro, então ela não vai ficar corrigindo a sua gramática, por exemplo. Já os professores não, eles estão ali para isso, né? Então, é muito importante sim um professor, mas o que eu penso é que hoje em dia, com a internet aí, a gente vive na era das informações, né? Então tudo que você quer saber, tudo que você quer estudar, tem na internet. Vai ter um monte de porcaria também por aí, né? Mas se você procurar bem, vai encontrar muitos materiais legais. As aulas, se não for assim diretamente você sozinho com um professor, for por exemplo um professor dando aula para uma sala inteira, metaforicamente falando, seria como o professor tá dando comida assim de colherzinha para os alunos, né? Enquanto você estudar sozinho, você pode pegar o tanto que você quiser de prato e comer você mesmo. Seria mais ou menos isso. Bom, então eu vou começar indicando alguns livros. E o mais importante que eu queria falar nesse vídeo é sobre podcast. Podcast é uma coisa revolucionária aí para quem quer estudar. Eu encontrei bastante material de Nihongo e eu vou recomendar aqui agora nesse vídeo os 5 melhores que eu achei, né? Mas antes eu vou falar também um pouco sobre livros e sobre aplicativos que a gente pode usar no celular para ajudar a gente a estudar Nihongo. Primeiramente, o que eu vou falar, este aqui é o Mina no Nihongo. É um dos livros mais famosos de gramática para estudar a língua japonesa, né? O que eu tenho a falar sobre ele? O que você tem que colocar na sua cabeça é que o livro de gramática, esses livros assim, eles foram criados para um professor usar ele dentro da sala de aula para ensinar vários alunos. Então, para você estudar sozinho, não é necessariamente a melhor opção. Os livros de gramática, na minha opinião, eles têm uma linguagem assim muito robótica, sabe? Se você usar o livro de gramática como base para tudo e falar igualzinho ensinam aqui, quando você for conversar com um japonês, na hora ele vai saber que você é estrangeiro, mesmo que você tiver aparência assim de descendente de japonês, eles vão perceber na hora, porque a linguagem aqui não é natural, sabe? Por isso que eu vou indicar aqui 5 podcasts em que os 5 são professores de Nihongo.
Eles ensinam online, né? E eles fazem o podcast como um complemento, né, para os alunos dele. Pega um assunto e fala sobre esse assunto de uma maneira natural, como os japoneses falariam, sabe? Para mim, a grande vantagem do podcast é você escutar o Nihongo natural, dos japoneses mesmo, como eles falam no dia a dia. Essa é a principal vantagem. E se acostumando a ouvir isso, se familiarizando com a língua japonesa. E isso é muito importante, né? Para você escutar o podcast, pode ser pelo YouTube, né? Tem muitos, acho que a maioria dos professores que eu vou indicar aqui, eles também têm um canal no YouTube, né? Ou pode ser qualquer plataforma de podcast. Eu uso o Spotify. O Spotify ele tem uma parte que é só de podcast, né? Outra vantagem que o podcast tem em relação aos livros, né, é que você pode ir escutando enquanto está fazendo outras coisas. Por exemplo, você está fazendo a limpeza de casa, você está cortando a grama do jardim, você está indo para o seu trabalho no trem ou no ônibus, você pode ir escutando e aproveitando esse tempo que na verdade seria meio perdido para estudar, né? Essa é uma das grande vantagem do podcast. Mas outra coisa que eu ia falar, tem vários tipos de podcast. Esses que eu vou indicar para vocês, a pessoa escolhe um assunto e fala naturalmente sobre esse assunto, né? E você vai escutando e tentando entender. Se você não entender tudo, não tem problema, não precisa ficar parando o podcast para você procurar no dicionário o que significa. Não, você vai tentando entender o contexto do assunto. E depois que você escutou, o que você não entendeu, você pode ir lá procurar para saber o que significa, ou a gramática você não entendeu direito. Aí sim você estuda e escuta de novo para tentar entender. Isso que é o legal do podcast também. Você vai sabendo o que você precisa aprender. Porque se você não entende determinada coisa, você vai ficar curioso na sua cabeça e vai procurar o que é. E tem um podcast que geralmente é aqueles que falam uma frase em Nihongo e outra em português ou em inglês e fica repetindo. Esses eu não recomendo porque é muito chato. Você não vai querer ficar escutando nem meia hora disso, né? Você, nossa, vai criar uma aversão aos podcasts, né? E tem outros que ensinam gramática no podcast. Esse eu também não acho muito bom, porque gramática eu acho que é mais fácil você estudar no livro mesmo, mas usar ela escutando os podcasts, né? Então eu vou passar aqui 5 podcasts que eu acho interessante e eu vou falar os pontos positivos dele, porque que eu gosto, né? O primeiro e meu favorito é esse aqui, ó. Learn Japanese with Noriko. Esse podcast é muito interessante porque a Noriko Sensei mora em Belfast, na Irlanda do Norte, eu acho, né? Então ela tem bastante experiência nas dificuldades que a pessoa tem em morar fora do país de origem, né? Além disso, o jeito dela falar é bem fácil de entender. Você consegue entender muito bem, com clareza, o que ela fala. E outra coisa que eu acho interessante também são os assuntos que ela aborda, né? Ela aborda uma variedade imensa de assuntos, não fica só naquela mesma coisa, né? Fala sobre notícias, ela usa os diálogos de um livro para explicar aquele diálogo. Ela conta um pouco da história do Japão, da cultura.
um monte de assuntos legais, né? Então você pode ficar o dia inteiro escutando esse podcast que vai ser legal. Então eu recomendo muito o podcast da Noriko. É o que eu mais recomendo. Bom, ela já está no episódio 223 e no Spotify tem todos os episódios. Antigamente ela colocava um por dia, mas agora ela está colocando menos porque ela também está fazendo um canal no YouTube. Inclusive eu vou recomendar ele aqui para vocês entrarem e se inscreverem lá se você está estudando Nihongo. É bem legal o trabalho que ela faz. E ela também dá aula online. Então se você está procurando um bom professor, eu nunca fiz aula com ela, mas eu recomendaria porque uma das principais coisas que eu iria procurar num professor seria um professor que te dá motivação a estudar mais. Né? Um professor que fica enchendo o saco toda hora, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é legal, eu acho, né? Você vai acabar criando uma aversão pro estudo. Você precisa procurar um professor que te dá motivação, que te mostre o caminho, te mostre os erros, né? Acho que motivação é o mais importante, né, para estudar o Nihongo, porque o estudo do Nihongo leva anos. Se você não está motivado a sempre continuar, uma hora você vai desistir e tudo aquilo que você aprendeu você vai acabar esquecendo. Então esse podcast recomendadíssimo. Outro que eu vou recomendar é o Nihongo com Teppei. Teppei Sensei. Teppei Sensei, grande ponto positivo dele é que ele é espontâneo. Ele não escreve um script, não segue um script. Ele fala o que quer falar. Esse é o lema dele, ele falou, né? Ele não regrava. O que ele gravou ali é aquilo que ele vai mandar pra internet. Por quê? Porque nas conversas normais a gente erra também um pouco, né? Na hora de falar. Então isso faz parte da língua, né? Então isso é o que ele sempre fala. Ele é espontâneo e ele não regrava. E ele faz várias coisas engraçadas. Ele canta um rap, por exemplo. Ele finge que está dentro de uma história e de um game e vai contando algumas coisas. É bem interessante. É um podcast que eu conseguiria escutar também o dia inteiro. É recomendadíssimo. Bom, mais um podcast que eu vou indicar é o Let's Talk in Japanese. É o Tomo Sensei. O interessante do Tomo é que ele dá aula mesmo, né, para classe presencial. E para mim o ponto forte dele não é as experiências dele, que geralmente ele é uma pessoa que não gosta muito de sair por aí, mas sim a forma como ele explica. Por exemplo, se ele vai explicar uma palavra em Nihongo que tem um significado mais complexo, ele não vai se utilizar do inglês ou de outra língua, por exemplo, para explicar isso. Ele vai usar palavras em Nihongo mesmo para explicar aquela outra palavra. Isso eu acho importante, bem interessante o jeito dele explicar. E outra coisa que eu acho interessante no podcast dele é que ele consegue separar bem o nível do Nihongo que ele está usando. Se é do nível 5 do Nihongo no Ryokushiken, que é o teste de Nihongo, ou se é do nível 1. E às vezes ele faz um episódio bem interessante falando a mesma sentença nos 5 níveis diferentes do Nihongo. Muito legal isso. Outro que eu vou indicar é o The Real Japanese Podcast da Haruka Sensei. Ela começou faz pouco tempo, né?
mas ela aborda uns temas bem legais, né? Bem jovens, sobre anime, sobre as séries que ela gosta, sobre as viagens que ela faz e sobre a experiência dela também nas escolas japonesas, né? Também como foi na época em que ela entrou na faculdade, tudo isso ela explica bem legal. A forma com que ela fala é bem interessante. Uma coisa que eu ia falar é que assim, você não precisa pegar um podcast só e ficar só naquele. O que é bem interessante no podcast é que você vai escutar vários tipos de pessoas, de vários tipos de idades, e você vai perceber que cada um tem um jeito diferente de falar. E que cada um pensa de uma maneira diferente sobre determinado assunto. E você vai pegar essas várias opiniões, essas vários ensinamentos, né? E você não precisa pensar assim, ah, esse é certo, esse é errado, esse é certo, esse é errado. Não. O que você está vendo ali é a opinião da pessoa. E é importante você escutar diversas opiniões para aí você pensar o que você acha sobre o assunto. Bom, e o último que eu vou indicar é o Yu Yu Nihongo. Yu Yu Nihongo, ele é um japonês que mora no México. E ele tem a experiência dele lá no México, né? E o começo do podcast, na verdade, era um podcast para os alunos deles, né? Que ele dá aula de Nihongo lá. Mas aí, depois de um certo tempo, ele começou a fazer o podcast para o mundo inteiro. Para pessoas que estão estudando no mundo inteiro. Então, muito legal os assuntos que ele aborda e a forma como que ele fala também é bem legal. Bom, tem vários outros podcasts, eu escuto mais de 10, mais de 20 na verdade, eu acho. Só que eu não vou hoje falar todos aqui no vídeo para não ficar muito comprido, né? Vamos falar também dos aplicativos que eu acho interessante você ter no celular. Um é alguma plataforma de escutar podcast, né? Outro é o iTalk. E o outro é o Bumpo. Eu vou deixar o link dos aplicativos na descrição. O iTalk é para você procurar por professores de Nihongo. O Bumpo, ele tem várias frases prontas em que você tem que responder qual que é a correta, o uso correto das palavras. É legal para estudar a gramática, certo? E agora, livros que eu recomendo para você estudar. Primeira coisa, mangá. Mangá vale a pena usar para estudar? Vale a pena sim, porque é uma coisa que vai te dar motivação, se você gosta, né? Vai te dar motivação para aprender mais, só que você tem que tomar cuidado com qual mangá você vai escolher. Porque tem muito mangá que eles mudam o jeito de falar para dar personalidade aos personagens. Então, de preferência que seja algum casual do dia a dia ou de algum tema, por exemplo, que você goste. Por exemplo, esse é de acampar, viajar, ou você pode escolher um de comida que você gosta. Bom, não importa muito desde que você tenha na cabeça que a forma de escrever das falas de cada personagem, muitas vezes no mangá, vai ser para dar ênfase na personalidade do personagem, né? Isso você tem que ter na cabeça para não sair falando por aí, né, da Tebayo igual o Naruto, né? Ou Oranaru igual o Luffy do One Piece, né?
O jeito que eles falam é para dar ênfase na personalidade deles, né? Se você vai fazer o teste do Nihongo no Ryoku Shiken, tem vários livros assim, que é especialmente para o teste, né? Eu particularmente não gosto muito, porque para mim o teste é só para medir o seu conhecimento. Então, se você só estuda para o teste, mas não absorve de verdade o conhecimento, para mim não vai servir para nada, né? O que eu quero mesmo é aprender a falar e escrever para usar no dia a dia, não só para tirar nota alta no teste. Mas para quem vai fazer o teste, compensa sim muito, é bem interessante. Eles abordam os temas certinho do que geralmente cai, né? Esse aqui é um dicionário, né? Shogakukan, dicionário. Esse eu acho muito bom. Só que hoje em dia o dicionário, né, é um pouco ultrapassado. Porque qualquer coisa que você não sabe, você vai lá na internet, digita lá e aparece bem mais rápido, né? Mas eu gosto das linguagens que esse aqui usa, porque ele traduz mesmo do japonês para o português, e não igual na internet que você coloca no Google Tradutor. Ele é meio um algoritmo que ele transforma em inglês e depois transforma em português, ele não transforma direto em português, então vai ter muita coisa errada naqueles dicionários. Eu confio muito mais nesse aqui do que no tradutor online. Bom, como eu disse, o Mina no Nihongo é um dos livros de gramática mais usado no mundo, mas também tem o Genki. Genki também é bastante utilizado, mas as explicações são em inglês. Se você sabe bastante inglês, eu recomendo mais o Genki, porque ele tem os diálogos mais interessantes que o Mina no Nihongo. Para estudar kanji, eu recomendo esse, Kanji in Context. Só que para você usar esse aqui, você precisa saber inglês. O legal dele é que ele dá o contexto em que cada kanji vai ser usado. E ele não entra tão profundamente em cada detalhe do kanji. Ele coloca aqui o que é mais utilizado, né, pelas pessoas. Então eu acho muito legal. Esse é o livro mais legal que eu acho de kanji. Outro livro de kanji que eu gosto bastante é esse Kanji o Oboeru. Ele na verdade é feito para crianças que estão no ensino fundamental, né? E ele é separado por anos, Ichinen, Ninen, os kanjis que ele aprende nesse ano. Só que o mais interessante que eu acho é que ele explica tudo em Nihongo, claro, né? Mas não só o kanji em si, mas os significados que ele pode ter e a história do kanji também. Como ele surgiu, sabe? Qual é a origem dele. Esse é muito bom para você usar como referência, um livro de referência. Bom, é isso aí, gente. Eu ainda vou fazer um curso bem mais detalhado, né, explicando várias formas de estudo e dar vários materiais e ensinar o kanji também, mas é um projeto que ainda está no papel, mas que eu quero colocar logo no canal. Ainda não sei a forma que eu vou fazer, né, mas aguardem. É isso aí, até a próxima, pessoal.